boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Faculdade Imbecc, o Pod Imbecc. Eu sou a professora Odecília Barreira, diretora acadêmica da Faculdade Imbecc e também coordenadora dos cursos de tecnologia. Hoje, o nosso convidado é o Paulo Nascimento. O Paulo, ele é CEO da IntegriSafe. Eu vou falar um pouquinho do Paulo, depois ele fala mais também, certo? Paulo Nascimento tem mais de 25 anos de experiência nas áreas da cibersegurança e da privacidade. Construiu uma carreira sólida, unindo formações em computação e direito, a atuação prática em grandes operações de tecnologia da informação. O homem não é fraco, né? Ciência da computação e direito. Então, hoje vai render muito a nossa conversa. Ao longo da jornada, liderou projetos estratégicos como o DPO, que é o encarregado de dados, CISO e gestor de áreas críticas em conglomerados empresariais, desenvolvendo competências robustas em governança de segurança, proteção de dados e gestão de riscos. Paulo, seja muito bem-vindo à Faculdade Imbecc e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço. Eu agradeço o convite, né, do Imbecc, dessa oportunidade de poder falar um pouquinho, né? Meu nome é Paulo Nascimento. A IntegriSafe é um resultado, né, de uma caminhada de mais de 25 anos de experiência, que a gente vai, inclusive, falar um pouquinho aqui sobre isso, né? Sim. Mas, assim, é algo especial. A IntegriSafe é uma empresa hoje especializada, é uma empresa que eu até sempre gosto de falar isso, uma empresa pequena, grande, pequena porque os braços ainda são pequenos, vai fazer agora 1 ano, oficialmente, de CNPJ, de emissão de nota fiscal, mas por detrás são grandes profissionais. Nós acreditamos que para entregar um serviço diferenciado, um produto diferenciado, eu preciso ter uma equipe qualificada, né? Perfeito. Bom, eu te apresentei aqui e falei que você tem formação em computação e direito. Me fala um pouquinho da tua história, da tua trajetória, como é que tu saiu da computação e direito, ou não saiu, né? Uniu, pelo que eu estou entendendo, você uniu as duas formações. Fala um pouquinho para nós. Odecília, professor, é o seguinte, eu até brinco muito quando eu vou falar sobre essa questão. 10 anos de idade, minha mãe me deu, não sei se você conhece ou nossos ouvintes que conhecem, um computador chamado MSX, 16 bits, chamado Expert. Sim. Com 10 anos, minha mãe me deu esse computador. Sempre gosto de brincar com isso, porque foi ali que eu liguei aquele computador, né? A gente recebia lá um livro, Programação em Basic, né? E isso é uma programação bem antiga, pessoal. E aí eu comecei a mexer e tal, e aí minha paixão começou a aparecer, com 10 anos de idade, né? E aí o que acontece? Eu terminei a minha graduação no Colégio Militar, ia tentar engenharia, né, no vestibular, na época, foi quando eu decidi computação. Já tinha um perfil, uma história um pouquinho já com programação, um pouquinho mesmo. Tinha acabado de fazer um curso no Senac de programação, né, de Clipper, que era uma linguagem muito forte na época. Tô brincando. E DBase, que era o banco de dados, né? Sim. E aí, com isso, fiz computação, né? Sim. E nessa história de computação, fiz computação, curso completo, né, a graduação. Caminhamos bem, né? Já antes mesmo, né, de terminar a graduação, já começamos os estágios, né? Começamos a estagiar em algumas empresas e até um pouquinho tudo que a gente vai falar hoje sobre carreiras, né? Sim. É importante a gente entender que a gente, quando vai começar algo, pessoal, a gente não pode começar caindo. Eu tenho um sonho de ser um gestor. Você não cai como gestor. Você tem que se preparar para ser um gestor. Verdade. Eu quero ser um analista de suporte, eu quero ser um analista de segurança e informação, eu quero ser um consultor. Você não cai consultor, você não cai analista. Existe todo um passo a passo para que você possa chegar lá. E no meio dessa minha história de computação, de ciência da computação, fui fazer o direito. Fui fazer o direito porque eu até recomendo a todo mundo deve fazer direito, não necessariamente para fazer um concurso, não necessariamente para se tornar um advogado, porque abre a cabeça da gente, nós conhecemos as nossas leis, né? Porque existe uma lei que fala que
nós, como cidadãos, não podemos nos eximir. Ah, não, eu cometi esse crime ou essa contravenção, eu fiz algo de errado, porque eu não conhecia a lei. Se a gente for imaginar, são centenas de leis que nós temos. Mas a lei diz o seguinte, que ninguém pode se eximir de cumprir porque não conhece. Todo mundo deve conhecer. Enfim, fiz o direito, me apaixonei também pelo direito, né? E aí fiz o casamento do direito digital. A minha caminhada toda, quando eu comecei depois que estagiar, comecei a trabalhar, eu falei um pouquinho dessa questão do Clipper, DBase, mas foi só no comecinho, né? Agradeço os amigos desenvolvedores aí, mas caminhei para a questão de infraestrutura, muito forte, infraestrutura de redes, infraestrutura de servidores, e a segurança da informação, lá atrás, ela caminhou muito cedo comigo. Nós estamos falando aí em 2002, 2001, a gente já trabalhava segurança, não se falava de cibersegurança, como a gente fala hoje de uma forma muito forte, sim. Mas a gente já falava de política de segurança da informação, a nossa famosa PSI. Sim. Né? Então esse caminhar da tecnologia com o direito, né, foi assim, um casamento fantástico. Sou apaixonado, sou louco pela computação, pela tecnologia, e o direito veio fazer esse casamento. Né? Então essa foi um pouquinho da minha história. E aí fiz o casamento, comecei a me especializar cada vez mais em cibersegurança, gestão de riscos, porque é imaginar que cibersegurança, eu tenho segurança, se eu não tiver quando eu falo também em privacidade, se eu não tiver a segurança com a base de uma privacidade, eu não consigo ter. Quando a gente fala de privacidade hoje de dados, a gente fala de LGPD, né? Sim, sim. E a própria LGPD, ela é um tripé. Ela fala sobre questões de regulamentações, questões jurídicas. Ela fala sobre segurança. A lei mesmo, a 13.709 de 2018, ela fala mais de 30 vezes sobre segurança. Ela fala de várias vezes de governança. Então, por isso que eu falei que a questão da gestão de risco ela é muito importante. Porque não adianta você sair atirando para todos os lados, sem se preocupar, professora, com essa gestão. Como é que eu vou fazer essa gestão? Porque o risco, quando a gente fala de risco, eu uso sempre o acrônimo META. M de mitigar, E de eliminar, T de transferir e o A de aceitar. Então, o risco pode ser que, em algum momento, para resolver aquele risco, o investimento é tão alto e o risco não seja tão elevado assim que a empresa decida, não, eu vou aceitar, eu vou pagar o preço por isso. Né? Sim. Então, fizemos esse casamento, né? E hoje, né, trabalhei, como você falou, mais de 25 anos em grandes empresas nacionais, saí de uma multinacional, da maior multinacional do mundo, né? Sim. E montamos a IntegriSafe. A IntegriSafe hoje ela está viva, atuante, como eu falei, pequena, grande empresa. Os braços ainda não são muito largos nem grandes, mas por detrás são profissionais de altíssimo nível. Com certeza. Paulo, eu estou mandando chamar todo mundo de professor. Paulo, me diz o seguinte, você falou de segurança da informação, né? Eu, como professora, é uma área que eu gosto muito. A minha formação também é em rede de computadores, também tenho pós-graduação em segurança, é uma área que me encanta, né? E a gente sabe que a segurança ela não é 100%. Por mais que a gente tente analisar os riscos, implementar controles, a gente sabe que amanhã pode acontecer algo que não estava dentro da sua visão. E aí, esse percentual que de implantação que você teve como meta minimizar riscos, aumenta, né? A gente sabe que não existe 100% de segurança. E que implementar segurança é implementar controles, a gente sabe também disso, né? Mas a gente também sabe que houve aí uma divisão de águas antes da pandemia, pós-pandemia. Porque antes da pandemia, a gente tinha muito a questão da preocupação dos dados que estavam dentro das organizações. E a gente sabe que segurança vai muito além disso. Vai desde o porteiro, uma câmera, uma biometria, não somente o dado físico, um papel ou aquele dado que está armazenado em arquivo. A gente sabe que vai muito, muito além disso. Mas piorou muito, né, depois da pandemia. Por quê? As empresas tiveram que se reinventar e o que era físico passou a ser virtual. Hoje está na nuvem, né? Então, a gente vê tanta questão da importância da cibersegurança.
Então, às vezes, esses conceitos se misturam, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho da cibersegurança, a questão dos riscos, né? E aonde entra também a LGPD, né? E eu queria que tu falasse assim para o nosso público, porque a gente da área fala muito de LGPD, mas tem muitas pessoas que não entendem o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados Dados, pessoais. né? Não sabe. LGPD. Baseado na GDPR. Tá. Então, eu acho que eu fiz várias perguntas numa só. Mas, na verdade, o foco fala um pouquinho o que é a cibersegurança, né? E onde é que entra a LGPD? Tá certo? Porque a gente tem a questão de proteger os dados pessoais, os dados dos nossos clientes, né? Então, onde é que eu vou ferir essa lei, a importância? Fala aí um pouquinho para Show. nós. Tu falaste aí sobre essa questão toda de pandemia, de hoje, nós estamos em 2025. Eu já falava em 2001, 2002, pessoal, sobre segurança. 2000 e Uhum, 2002, e eu falava, nós não temos segurança 100%. uhum. Nós estamos em 2025, você acabou de falar, nós Temos. não temos segurança 100%. Sim. O que acontece hoje, diferente do passado, é que os mecanismos, os controles vão aumentando. Sim. Não é à toa que a gente vê toda semana pelo menos um caso ou mais de um caso sobre vazamentos, sobre invasões, sobre infecções, sobre indisponibilidade. Verdade. E quando a gente vai falar de segurança da informação, naquela época também a gente falava de 3 pilares que continuam sendo os 3 pilares mais principais: confidencialidade, sigilo, Sim. integridade e Uhum. disponibilidade. Uhum. Quando eu falo de sigilo e confidencialidade, eu estou falando o seguinte: essa informação que eu tenho aqui, eu estou entrando aqui nessa porta. Essa porta, por exemplo, tem uma biometria. Uhum. Para eu entrar nessa sala, nós estamos gravando aqui o podcast, eu tenho que garantir o sigilo, a confidencialidade. Só pode entrar quem realmente tem permissão de entrar. Sim. Então, o sigilo, a confidencialidade vai te garantir que aquela informação ela só vai ser acessada por quem tem que realmente acessar. Uhum. Aí vamos para o segundo pilar, integridade. Eu tenho que garantir que essa informação, nós estamos falando de segurança da informação. Que ela tem que ser íntegra. Qual o grande problema das empresas, que continuam até hoje, né, que precisam de ajuda? Quando as pessoas utilizam muito planilhas eletrônicas, né, que a gente chama o Excel, né, seja o Google Sheet, enfim. O Excel é uma planilha, é algo que pode ser manipulado de forma muito fácil por qualquer pessoa. Então, é muito difícil, quase impossível, eu garantir uma integridade de um documento oficial no Excel, diferentemente de eu ter isso num RP, um sistema. Sim. Tá? Então, a integridade vem para garantir o quê? A não manipulação, a não alteração dessa informação. E, por último, eu tenho que ter a disponibilidade. Eu tenho que garantir que essa informação segura, não alterável, ela esteja o quê? Disponível quando for necessário. Né? E aí a gente vem caminhando. Pandemia. Você falou de pandemia. Sim. As empresas, elas tinham vamos chamar de perímetro. Era a empresa. Sim. E com a chegada da pandemia, houve uma mudança, uma quebra de paradigma. As empresas precisaram se reinventar. Ninguém podia trabalhar, ninguém podia sair de casa. Sim. E agora? Então, essa extensão da empresa chegou na minha casa, chegou na sua casa, chegou na casa do Douglas. Verdade. O que acontece agora? E agora? Como é que eu faço? Porque no momento que eu estou na empresa, eu tenho as minhas seguranças, softwares, hardware, um exemplo bem simples, um firewall da vida, que eu tenho na empresa. E agora? O Paulo está em casa trabalhando, como é que eu vou garantir a integridade, o sigilo e a disponibilidade, ele usando a internet pessoal dele. Verdade. Ele usando o computador dele, muitas das vezes, né? Uhum. E mesmo sendo um computador corporativo, né? Foi sempre um desafio isso para as empresas, né? E aí, com essa extensão desse perímetro, conseguiu-se, né, fazer isso com software, com controles, mas agora a coisa ficou maior. E a virtualização, né, dessa informação cada vez maior, nuvem, a gente está falando toda hora agora,
Dificilmente você tem soluções on-premise, aquela solução ali dentro de casa, com hardware. Hoje é tudo na nuvem. Sim. E aí, esse perímetro maior ainda. Tá? Eu tenho a empresa, eu tenho o meu home office. Hoje a gente sabe que existe o híbrido. Hoje a pessoa está alguns dias em casa, alguns dias na empresa, e as informações todas na nuvem. Então, o desafio de proteger essas informações, sejam elas de forma de software, de tecnologia para fazer essa proteção, criptografia, segundo fator de autenticação, enfim, e outras, aí vem um fator que você falou de vazamentos de dados pessoais. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vem como uma resposta à GDPR. A GDPR nasceu em 2016. Nasceu em 2016 e ela diz... Que é uma lei europeia, né? Europeia, sim. Uma lei europeia que, de uma forma ou de outra, ela começa a dizer o seguinte, o principal dela, para que a União Europeia, com seus países membros, pudessem estar negociando e tratando com outros países, os outros países precisam ter uma lei equivalente, igual ou melhor. Então, isso forçou que os países fizessem as suas. Aí você pode imaginar, caramba, o Brasil, se a gente for buscar um pouquinho histórico do Brasil, a LGPD nasceu quando? Não foi em 2018. Já vinha tramitando nas 3 esferas, desde 2010, um projeto de lei no Executivo. Existe um projeto de lei no Legislativo e um projeto de lei no Judiciário, desde 2010, que culminou, né, depois de 2010, em 2018, com a nossa LGPD. Né? E aí, essa LGPD veio para quê? Para proteger os dados. É tão lindo hoje, pessoal, essa questão, é tão fantástica que eu vou mostrar para vocês explicar esse casamento com a segurança da informação. Tá. Hoje nós temos a proteção de dados pessoais, o artigo 5º da nossa Constituição, ele fala sobre direitos e garantias individuais. Tá lá que a proteção, que o dado pessoal é uma garantia. É uma garantia. Nossa, como cidadão, como indivíduo. O que acontece agora, quando há esses vazamentos de dados pessoais, agora, saiu recentemente, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, dizendo o seguinte, vazou a empresa, porque o que acontecia? A nossa lei é de 2018, 2020 vieram fazer ratificar algumas sanções, enfim. E então nós temos uma lei nova, tá certo? Uma lei nova, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão, a autarquia federal que fiscaliza as empresas, ela já está atuando e está atuando de uma forma já pesada. Que bom. Né? Importante para garantir essa proteção. Né? E aí o que acontece? Quando a gente tem esse vazamento de dados pessoais, antes as empresas, existiam vazamentos de dados, de uma maneira geral, né? Esses dados poderiam ser dados para o que é um dado pessoal. Né? Um dado pessoal... Eu ia te perguntar. É um Muito bom. Pronto. Um dado pessoal é aquele que faz uma identificação de uma pessoa física, da gente. Exemplo. Eu estou aqui, nós estamos aqui nesse podcast, e nós estamos aqui, eu estou com você, estamos aqui com o nosso amigo Douglas, que está nos apoiando aqui, fazendo um show nos aqui. Bastidores. Nos bastidores. Ninguém está vendo, viu, gente? Mas ele que está fazendo aqui o sucesso dessa tecnologia fazer funcionar. E aí eu quero fazer o seguinte, eu estou aqui, cheguei e quero dizer o seguinte, Odecília, eu quero saber, essa pessoa que eu quero falar, né, é uma pessoa do sexo masculino, tá certo? Aí já tirou você aqui da rodada, né? Ficou aqui eu e o Douglas. Essa pessoa está com camisa polo, eu e o Douglas estamos com camisa polo. Aí eu vou dizer para você o seguinte, Odecília, parou aqui e eu não tenho mais nenhuma informação para te dar. Né? Então, nesse momento que eu estou aqui e dei só essas informações para vocês, eu não consegui identificar se era o Douglas, se era o Paulo. Mas se eu te disser, te disser nessa sala,
ou se eu for buscar fora dessa sala aqui uma informação que possa identificar o Paulo ou o Douglas, que eu vou dar agora exemplo, eu fui lá fora e vi uma lista que tinha a lista dos convidados para o podcast do dia 11 de setembro, que era Paulo Nascimento. Quando eu fui buscar essa informação, eu consegui identificar quem? A pessoa do Paulo. Sim. Porque ele é homem, está nessa sala, está de camisa polo e identificou o meu nome. Sim. Então, qualquer identificação que eu consiga apontar por uma pessoa física, nome, identidade, CPF, endereço, imagem, até o IP. Você tem ideia? O IP, a gente navega nos computadores, sim, né? Sim. E ali naquela nossa, o que está ali por trás é o IP. Se eu conseguir identificar que aquele IP, ele faz uma guarda características, né? Fora os nossos cookiezinhos lá, que estão salvando toda a nossa movimentação, ele é considerado como um dado pessoal. E tem uma situação pior, porque eu tenho o dado pessoal e eu tenho o dado pessoal sensível. Isso, eu tenho essa divisão. Era isso que eu ia te perguntar, porque quando a gente fala de LGPD, a gente fala muito, assim, no geral, de proteção dos dados sensíveis. Né? Então, qual é a diferença desse dado sensível e desse dado pessoal? Pronto. Primeiro, definir o sensível, que não é aquele sensível que a gente acha, isso aqui é tão sensível. A lei, uma lei ela precisa ser expressa, Sim. ela precisa dizer o que é que ela é. E no artigo 5º ela fala das definições. O que é um dado sensível? Um dado sensível é um dado pessoal do Paulo, da Aldecília, do Douglas, que faz essa identificação, que nos identifica como pessoas físicas, mas aí ele vai listar origem, gênero, imagem, dados de saúde. Então ela elenca, são 9 ou 10 itens, Sim. Tá certo? Que foi dado de saúde, foi religião, tá certo? Gênero, identificação sexual, finanças, são dados sensíveis. Tá. Mas por que essa diferença? Porque o legislador, quem criou a lei, entendeu o seguinte: um vazamento de um dado do meu CPF, isso é brinco, CPF meu, seu, professora, e de todos nós aqui que estamos já vazaram há muito tempo. Há muito com tempo. Com certeza. Né? Fácil de encontrar. Há muito tempo. Mas você imagina, vou dar um exemplo aqui. Vazar, vamos supor que o Paulo tem uma doença sexualmente transmissível, um problema específico, fez um exame onde aquele laboratório guarda ele a 7 chaves, a gente sabe disso. Uma coisa é vazar o CPF do Paulo Nascimento, outra coisa é vazar uma ficha médica que pode gerar um constrangimento, que pode gerar um problema para a minha vida. Hipersensível isso Total. aí. Então, o sensível não é o que eu acho que é sensível. A lei diz quais são os dados pessoais sensíveis. Então, e aí ela trata de uma forma bem diferente. O peso do fiscalizador com vazamento de dados que não são sensíveis é dado pessoal sensível é outro nível. Tanto, professor, que para que eu possa utilizar um dado sensível, eu preciso de um que a lei chama de bases legais. O que são essas bases legais? Para que a gente possa usar dados pessoais de acordo com o que a LGPD diz, eu preciso justificar dentro de uma dessas 10 bases legais. Não são 11, são 10. Por exemplo, quando eu faço uma negociação entre empresas, B2B, e às vezes mas entre empresas, pois é, mas lá no contrato não tem o meu nome como pessoa física, não tem meu CPF, o meu nome é dado pessoal, o meu CPF é dado pessoal. Então eu tenho que justificar. Existe uma base legal que diz para execução de contrato. Então, quando eu for fazer o meu data map, que as empresas precisam fazer esse mapeamento, que é o que está acontecendo, que as empresas começaram a fazer, as grandes empresas de 2018 pararam no meio do caminho, tá? Estão resgatando agora, porque precisa atualizar, é vivo, é processo. Tá? E aí, voltando para aquele nosso casamento de cibersegurança, então, eu tinha uma questão muito forte de vazamento, de invasões, de problemas, e agora piorou, porque além de serem dados, eu tenho uma lei falando agora que o peso da mão do Estado de sanções são muito maiores agora quando há esse vazamento, quando é um dado pessoal.
Eu tenho algumas questões. Pode colocar. Tá até fora do script aqui. Quais são as empresas que devem se adequar à LGPD? Porque Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. A gente tem a ANPD que atua na fiscalização. Mas quais são as empresas que devem se adequar à LGPD? Tem uma notícia boa e uma ruim para lidar. Eita, vamos lá. Primeiro, a ruim, todas as empresas. Porque todas as empresas tratam dados pessoais, sejam dos seus colaboradores, internamente, sejam de clientes. Isso é importante, Paulo. Muito importante. Porque tem empresas que acham assim, eu não faço coleta de dados. Ela acha que não faz coleta de dados. Acha que não faz, né? Mas continue. Amei essa palavra coleta de dados. Uhum. A lei, ela usa o nome tratamento de dados. O que é tratamento de dados? Pessoal, são mais de 30 verbos. Você pode consultar. Eu até brinquei, não tem esse verbo olhar não, tá? Olhar, pegar, compartilhar, apagar. Qualquer coisa, essa folha de papel do script aí, se tivessem dados pessoais, se identificassem ao Paulo, o que ela fala lá, não é só, gente, dados digitais, não. Ela fala dados digitais e dados físicos. Sim. Então, se tivesse aí, a empresa precisa tratar essa folha de papel. Caramba! Mas, Paulo, as empresas, como assim? Eu não tenho MEIs, eu não tenho micros e pequenas empresas, elas precisam também se adequar. Né? Essa é a notícia ruim. Precisam também. Só que o legislador foi inteligente e princípio da razoabilidade. Eu não posso tratar uma grande empresa igualzinha que eu trato, né? Princípio da isonomia. Tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Sim. Então, existe um tratamento diferente da micro e pequena empresa. Por exemplo, ela não é obrigada a ter um encarregado de proteção de dados, que a gente chama lá fora de DPO, aqui no Brasil é o EPD, né? Ela não é obrigada. Mas se ela puder, ela pode colocar, tá certo? Então, a lei, ela traz requisitos mínimos para essas pequenas empresas, mas todas as empresas precisam se adequar. Aí o que eu ouço muito, mas a lei vai atrás, não sei o quê, será que vai, como é que é isso? Gente, como uma autarquia, que é a ANPD, ela precisa cumprir a lei. É claro que ela, hoje, são duas formas de ela ser acionada. Primeiro, se houver um vazamento de dados, não tem jeito. Se houver um vazamento de dados, ela é obrigada a ir atrás. Saiu na mídia, foi provocada, enfim. Mas existe outra forma também, que os empresários esquecem, que hoje está no site da NPD de uma forma bem simples. Qualquer pessoa física, qualquer cidadão, pode acessar lá o site da NPD e fazer uma denúncia. Pode abrir um requerimento lá e dizer, de forma até anônima, que aconteceu isso. Ele precisa identificar, certo? E aí ele colocou lá, ó, a empresa XYZ está tratando dados pessoais ou está coletando, a forma que ele quiser colocar, ele não é obrigado a conhecer todos os detalhes, mas enfim. E aí sim, quando está lá no sistema, a NPD ela é obrigada por lei a ir atrás disso aí, de entender. E é por isso que existe a questão das adequações. Hoje não dá para se eximir, para dizer, eu sou pequeno, essa lei não vai... Eu já ouvi muito isso, gente, no começo. Professor demais. Isso aí não vai pegar, não. Parece aquela lei do trânsito a lei seca, né? Sim. No começo, não, isso vai pegar, não. Gente, é lei não é gripe, que pega ou não pega. Ela tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida, lei é lei. É claro que as empresas, como eu falei no começo, ela vai usar a meta, se ela vai mitigar, se ela vai transferir, se ela vai aceitar ou vai eliminar, cabe a ela. As sanções vão desde a advertência a 2% do faturamento da empresa, podendo chegar hoje, na época, em 2018, tinha 50 milhões, 50 tá? milhões, Mas hoje não é mais 50 milhões, é mais, porque tem que ser atualizadas pelos índices, está mais de 60, 70 milhões de reais. Então, não é brincadeira, é muito sério essa questão. Eu vou fazer essa pergunta, porque como tem uns cortes, e essa pergunta é importante. Paulo, se a empresa não se adequar, ela pode sofrer que tipos de sanções? Explica. Maravilha. Como eu falei há pouco tempo, né? A primeira sanção, que é o mecanismo de advertência, tá?
advertência, ela pode ter, depois de advertência, ela pode ter suspensão do seu serviço. Já imaginou? Houve um vazamento de dados pessoais, se identificou que era um servidor de banco de dados. Eu posso ter o meu banco de dados suspenso por 6 meses ou mais tempo ainda. Multas e até sanções administrativas e até chegar de você poder ter que fechar a empresa. Sim. Porque hoje nós falamos há pouco tempo sobre o quê? Tudo é digital, Sim. tudo virtualizado. E se eu não estiver cuidando disso, eu posso ter uma advertência, eu posso ter uma suspensão, eu posso ter bloqueios de aplicações, de bancos de dados, até as mais pesadas, que são exatamente essas de valor de até 2% do faturamento da empresa. Você já imaginou? Já. Nós vivemos hoje um momento tão difícil no Brasil, né? São tantos impostos, são tantas questões difíceis. Os empresários, né, ainda são mal vistos, infelizmente, em algumas situações, como se fossem vilões, e ainda serem penalizados no bolso. Não é fácil. Não é fácil. Eu acompanhei, tem um site que eu não estou lembrando, mas você deve saber, que ele mostra as empresas da União Europeia que já sofreram sanções de pagar multas. No Brasil, a gente já tem algum tipo de acompanhamento disso, já, de empresas que foram multadas, porque tem que ser público isso, né? Total, tem que ser publicizado, total. né? Pesquisem a ANPD, pessoal. anpd.gov.br. Site, portal muito bem feito. Elas têm que se adequar ao portal da transparência, né? Que há muitos anos já existe o portal da transparência. Foi ano passado, o tempo passa tão rápido, né? Passa. Foi ano passado ou foi esse ano, gente, até me perdoe, mas tem lá as últimas 20 empresas listadas, só para vocês terem ideia. Grandes empresas, professor. Foram grandes empresas que já foram o quê? Só que assim, o cara pergunta, e aí, como é que ela vai chegar? Não necessariamente ela nem pode chegar em cima, pá, está indo de uma advertência para uma sanção de 2%. Não é assim. Chega lá, examinou, tem que ser aberto um procedimento administrativo. É uma empresa, né, pública, a ANPD, é uma autarquia, e aí ela verificou, e ela já, nessa verificação, ela disse o seguinte, 20 empresas grandes, públicas, vocês precisam, olha aqui, olha o nível de detalhe. Lembra que eu falei para você que a média e pequena empresa não precisa ter um encarregado no site ou internamente responsável, mas as outras empresas precisam ter alguém que responda, que depende do porte da empresa. Exatamente. E aí essas empresas, a maioria delas, elas foram advertidas para resolver. Aí a ANPD dá um prazo, né? Porque estava mal colocado, não estava truncado, não estava claro, ou então ela só colocava o nome, por exemplo, do Paulo Nascimento. Eu faço esse trabalho de DPO, a IntegriSafe faz as a service, né, como serviço, e colocou só o nome, mas não botou um telefone, não botou um canal. O que adianta eu colocar o nome da pessoa? Então, pequenos detalhes, e aí, se eu não me engano, todas elas resolveram. Então, eu fico imaginando, se coisas pequenas, né, que são importantes, que estão na lei, que precisam ter, a ANPD já está em cima, tá? E aí, falando dessa questão lá que você falou da Europa, né, sanções têm acontecido. E hoje no Brasil, o que acontece? A gente tem um sistema judicial que, vamos supor que a minha empresa, ela seja advertida e por algum momento eu tenha que a ANPD entendeu que realmente eu vou ser sancionado de alguma forma, tá? Então, na justiça nossa brasileira, a gente mesmo que a ANPD venha dessa forma, e ela tem esse poder, né? Eu posso recorrer ao judiciário. Não só para me defender, mas eu também, como pessoa física, eu não preciso só ir na ANPD para abrir. Lembra que a gente falou que tem um sisteminha que eu quero abrir, porque eu quero reclamar da empresa tal, ou porque ela não. Eu pedi direito titular, a gente pode falar depois um pouquinho sobre isso. Eu cheguei lá, empresa X, eu quero saber o que você está guardando de informações minhas. Ela não responde, não tem nenhum responsável. Eu disse, rapaz, isso é uma coisa, eu quero saber, porque ela só me permite entrar aqui com a biometria, que ela é única, que é outra biometria, que é uma outra
jornada para a gente conversar, e aí ela não responde. Eu posso ir na ANPD, cobrar isso, lá, abrir um pedido, ou eu posso ir para o judiciário. Uhum. E o judiciário já tem se manifestado, como eu falei há pouco tempo, do STJ, dizendo que quando há um vazamento, já tem julgados, decisões sobre pessoas que estão entrando, que entram, né? É claro que no Brasil existe uma... Mas qual o impacto disso, né? Quando há um vazamento, o que é que está impactando? Isso pode impactar de diversas formas, Uhum. né? Um constrangimento, como eu falei, se for um dado sensível, nem se fala, né? Sim. Um dado de saúde. Ah, é. Mas esse vazamento serve, dá um exemplo claro para você do que aconteceu. Tem uma cliente, né? A IntegriSafe, ela é uma empresa, é uma consultoria de cibersegurança, privacidade e gestão de riscos, Uhum. mas nós também temos aqui um braço, né, de escritório jurídico também, Uhum. tá? E aí defendendo uma cliente que ela caiu no golpe, né? Eu não vou nem usar caiu, né? Ela foi Induzida? totalmente enganada, né? E que é um chamado golpe do motoboy, onde se liga para a pessoa, os bandidos, cybercriminosos, os bandidos, Sim. e eles têm todas as informações, todas, professor, todas. E chegou ao ponto de dizer, não, o teu gerente, deu o nome do gerente, da agência, e tudo. E ela começou, ele não vai falar com a senhora agora, dona Odecília, porque ele está agora exatamente no setor de fraudes, resolvendo o seu problema. Acabou de cair R$6.000 aqui de débito da sua conta. Aí começa. Uhum. Ela ficou 1h e 20 minutos no telefone, com essa pressão. Isso é um estelionato digital. Sim. E aí, resumindo a história, foi R$26.000 Minha nossa. tirados dessa pessoa. É uma pessoa que trabalha ainda, mas já é uma pessoa de idade, tem 65 anos. 26 mil hoje, né? Meu filho, para mim, faz diferença, viu? Para todos nós, né? E aí, graças a Deus, nós entramos com ação. Sim. Né? Até porque assim, eu sempre brinco que no direito não é como a tecnologia, que realmente, eu somar ali os números hexadecimais, eles vão dar direitinho, sim, 2 mais 2 é 4. Por incrível que pareça, né? Nós entramos numa primeira instância, né? E fiz uma defesa de 23 páginas, técnica, mostrando, provando, inclusive com jurisprudência, que eu acabei de falar, com decisões dos tribunais superiores, porque isso já está pacificado. Tá? E a juíza respondeu, porque o juiz, quando ele toma uma decisão, ele precisa justificar. Sim. Ela justificou com 2 páginas, né? E botou 2 jurisprudências, 2 decisões do tempo dos meus avós, tá certo? E disse assim, é o meu livre convencimento. E o juiz tem esse poder mesmo. Ele pode dizer, não, essa caneca aqui, pessoal, ela não é branca. Ela vai dizer, nessa caneta aqui, ela é vermelha. Mas Paulo, a vermelha é só aqui em cima e aqui um pouco da logomarca do Imbec. Pois é, caneca bonita, viu, pessoal? Aqui, ganhei presente do Imbec. Não é branca, é off-white. Pronto, olha aí. Só que aí, o que acontece? Ela decidiu, dizendo que não, ela teria que pagar. Que ela indeferiu a minha ação. Eu fiquei assustado, né? Assustado que eu digo assim, no aspecto, que brincadeira é essa? Mas existe o quê? Tudo judiciário, o que acontece? Se qualquer pessoa que está numa decisão que ela está insatisfeita, ela vai recorrer. Recorri para o tribunal, que são 3 juízes, uma turma, e foi unânime. Que bom. O triste foi que foi 1 ano, né? Porque a justiça, infelizmente, estadual, ela é muito lenta, né? Sim, sim. Foi 1 ano, mas ela ganhou muito mais do que isso, porque houve dano moral, ela teve o seu nome negativado, entendeu? Sim. Então, assim, a gente não dá mais para as empresas acharem que LGPD não se pega, que eu não vou obedecer. As empresas precisam se adequar. E não precisa se adequar dessa forma máxima e completa. Paulo, me fala um pouquinho o que seria, né, essa mínima adequação. Reconhecer, que a gente chama do data map, um mapeamento dos dados. Onde é que estão esses dados, professora? Estou no setor financeiro, na contabilidade, no RH. Aí eu mapeei aqui a área. Quais são esses dados? Tem dado pessoal e dado pessoal sensível? Tem. O que é que eu faço com esse dado pessoal? Eu estou transferindo para outras empresas? Não estou? Há uma transferência internacional de dados. Há dados de criança e adolescente. A lei tem um capítulo específico para isso. Nós falamos de dados pessoais, né? Sim. Dados pessoais sensíveis.
e eu tenho o dado de criança e adolescente. Eu vou usar a palavra sensível só para vocês entenderem que ela é equivalente à importância. É muito sério essa aqui. Então, aí quais são as medidas de tecnologia da informação, de segurança, que a empresa está aplicando para proteger esse dado? O que é interessante é que eu vejo muito em políticas no site, no site tem as políticas de privacidade, né, que hoje todo mundo precisa estar colocando, né, o que é que eu vou fazer com esse dado, e tem lá, medidas de segurança. Eles repetem o que está na lei. Medidas técnicas adequadas para garantir a segurança da informação. Não é isso que a lei perguntou. A lei quer saber se você está aplicando segundo fator de autenticação. A lei quer saber se você está aplicando criptografia. O que é que você está fazendo de fato para proteger esses dados, né? Então, assim, é um negócio fantástico, assustador, porque quando a gente está falando de segurança, a gente está falando de privacidade, de dados, existe realmente uma turma do mal, né? Sim. Pessoas super inteligentes, né? Naquela época, eu falei aqui de novo, lá atrás, sempre o criminoso à frente das pessoas que querem fazer diferente, querem proteger. Nós temos 2025, continua, né? Ataques de ransomware. Verdade. E, enfim, é difícil. Assim, ouvindo toda a sua fala, eu estava aqui pensando, né? Em relação à adequação da empresa à LGPD. Eu já vi algumas adequações meio grotescas, né? Porque existe um mix do direito com a tecnologia. Não dá para fugir disso. É como você disse, tem um data map, eu tenho que saber quais são os dados, como esses dados são armazenados, coletados, assegurados, digamos assim, como é que eu vou realmente garantir a segurança, né? Proteger. Então, assim, não dá para ser somente uma pessoa do jurídico, por exemplo. Tudo bem, eu tenho um escritório que eu vou aplicar LGPD na empresa, mas eu preciso de um apoio do pessoal de tecnologia. Não é? Bom, e eu, assim, quando eu falo com meus amigos, não é falando, não é só dizendo, eu vejo muitas aplicações de LGPD só no âmbito jurídico. E aí, eu, como sou de tecnologia, eu me pergunto, e como é que fica a segurança desses dados? Como é que fica o backup desses dados? Né? E como é que fica, digamos, a questão da ACL, né? Como é que fica a questão dos acessos? Entende? É complicado. Quando é só uma pessoa do jurídico, tem que entender que a gente precisa de alguém de tecnologia. Assim como uma pessoa simplesmente de tecnologia vai precisar do jurídico. É fato. Você somou as duas coisas, mas nem sempre isso é realidade, né? Então, o que eu ia te perguntar, que você até meio que já respondeu. Como eu começo a adequação? Você falou pelo data map, né? Tá, você vai já responder. Como é que eu começo a adequação? Você já meio que iniciou. E o que é o DPO, de fato? O encarregado de dados. Beleza, mas qual é a função desse encarregado de dados? Eu vejo também que muitas pessoas não entendem que isso é uma profissão, o DPO, né? Porque você está desenvolvendo uma pessoa para ficar meio que à frente dos dados de uma empresa. Se o NPD chegar aqui, quem é o encarregado de dados? É a primeira pessoa que ela vai procurar. Não é? Então, pronto, eu queria que você me explicasse o que é esse DPO, quem é, qual é a função deles, as responsabilidades dele, tá? Então, são duas em uma. Adequação e quem é o DPO. Vou começar aqui pela questão do DPO, né? A gente está até falando um pouquinho aqui, a nossa ideia é, inclusive, falar sobre carreiras, né? Sobre isso aqui. Sim. Hoje, o encarregado de proteção de dados, ele já está ali classificado, né? CBO, né? Nosso CBO. E já tem uma classificação do DPO. Perfeito. Então, a gente já tem que entender que já é uma realidade. Já é uma realidade o encarregado de proteção de dados. Tá? Então, esse profissional, aí você me perguntou, Paulo, quais são as obrigações? Sim. Por incrível que pareça, ali fala. A LGPD, a 13.709, ela fala quais são as obrigações, né? E aí a gente vai resumir um pouquinho aqui para vocês, né? Quais são essas obrigações do encarregado? O encarregado, ele é um facilitador, inicialmente,
Na empresa, hoje, a lei permite que pode ser um colaborador, realmente uma pessoa dentro da empresa, ou pode ser terceirizado. Eu preciso ter alguma formação em direito para ser DPO? Pronto. Dilema na época da lei. Isso Sim. Todo foi mundo uma pergunta isso. confusão, né? Inclusive que no projeto inicial, sim, no projeto inicial, a pessoa teria que ser um advogado. No projeto inicial, sim. E aí depois foi alterado, né? Então, o que entende-se hoje? Mesmo que não esteja na lei, lembra que eu falei dos 3 pilares? Sim. Regulação, segurança e processos? Uhum. Então, essa pessoa não basta ela. São os extremos. Sim. Eu não posso pegar um cara só de tecnologia e jogar para ser um encarregado, um DPO, nem posso pegar um escritório jurídico, um advogado e jogar. Uhum. Né? Foi o que aconteceu demais no começo da lei. As empresas, não, é negócio de lei, que tem dados, não sei o quê, bota para TI. A gente falou aqui há pouco tempo, pessoal, aqui, né? Vou nem falar que pode ser criminalizar a gente, né? TI, tudo que aparece é a TI, é a TI. E aí, por outro lado, os escritórios, não, isso aqui é jurídico, é uma lei. Vamos botar um advogado. Só que é necessário ter esse conhecimento, né? Eu até brinco muito. É um casamento total mesmo, né? Eu tenho um histórico todo de tecnologia, né? E um pouquinho lá, um terço, um pouquinho da minha caminhada de profissional, eu disse, vou fazer direito. Fiz o direito, me apaixonei, né? E fiz o casamento. Mas diferentemente dos colegas, com todo respeito, existem advogados brilhantes que correram atrás. Sim. Que correram atrás para realmente, gente, eu conheço a lei, eu estou conseguindo identificar, traduzir, fazer aqui as ligações, as conexões necessárias, mas eu não sei nada de segurança. E a lei fala sobre segurança, sobre governança. O que é que eu faço? Eles foram atrás, eles foram mergulhar e entender isso. Né? E, como eu disse, tem advogados brilhantes que trabalham com esse casamento. Mas o normal é o quê? É que quando você falou sobre essa folha de papel, o cara botou, desculpa o termo, para inglês ver. Sim. Ele botou ali e se uma NPD bate uma fiscalização, ela vai dizer assim, refaz isso aqui, não tá legal. Sim. Porque o que acontece? Quando a gente, falando sobre adequação, voltando aqui, a adequação, ela precisa não apenas ser feita atividades e processos, mas eu preciso provar. Existe um brocádio do direito do seguinte, que a mulher de César, ela não basta ser honesta, ela precisa parecer. Então, o que as empresas estão fazendo muito é parecendo, mas como você disse, quando você chega para ler o documento, uma página de uma política de privacidade, sem detalhes, falando sobre segurança, não fala lá o termo de uso, enfim, não tem uma PSI, uma política de segurança da informação. Aí você começa a ver que ela não está cumprindo, ela está achando porque ela fez um papelzinho ali de uma página, de duas, né, fez ali tentou fazer um mapeamento de dados, mas não fez de uma forma aprofundada, ou fez, professora, em 2018, nós estamos em 2025. A lei é processo, nós estamos falando de áreas, as áreas que tratam dados pessoais, e as áreas são vivas, tá certo? Então não tem como, você que busca, né, esse papel, essa função, esse cargo, você precisa se preparar. De que forma, Paulo? Você precisa ter conhecimentos de tecnologia, você precisa ter conhecimentos de segurança, porque a lei, como eu já falei, é um tripé. E você precisa ter um entendimento também de lei. Você não precisa ser um advogado. Se você fizer um bacharelato aí da vida, vai ser ótimo, né? Mas você vai precisar entender, conhecer mais, se aprofundar, fazer cursos, treinamentos. Porque quando a gente não tem algo, e está faltando algo para eu poder melhorar, eu tenho que buscar. Como eu falei, que existem profissionais muito bons, mesmo tendo a bagagem dele, a história dele em jurídica, eles foram atrás de buscar segurança da informação, entender o que é esse negócio de tecnologia, enfim, eles correram atrás. Então, e o principal, né? Porque nós estamos falando aqui um pouquinho de hard skill, conhecimentos técnicos, né? E o soft skill? Hoje, para você ser o encarregado de uma empresa, seja internamente,
seja um terceirizado, né, com a sua empresa ou prestando Uhum. serviço, você precisa ter resiliência, saber trabalhar sob pressão. Porque imagina aqui bem simples aqui um exemplo. Eu estou aqui Eu com tô rindo você. porque a pessoa de tecnologia já tem resiliência, já. Você está aqui agora, vamos supor, você está fazendo alguma coisa, o telefone toca. E o que acontece, pessoal? É uma ligação ou do teu cliente ou do teu diretor dizendo o seguinte: acabou de sair na mídia que a nossa empresa vazou dados pessoais. Tem que se montar o quê? Tem que se fazer o quê? Um comitê de crise. Sim. E uma das pessoas-chave nesse comitê de crise é o encarregado, é o DPO. Sim. E trabalhar sob pressão, a gente sabe que tecnologia, o pessoal, né? Eu digo isso porque eu já trabalhei ali com meus servidores, pessoal. Eu também. Lá no comecinho, era só a gente, a máquina e a gente. É tão bom, né? Ar-condicionado, com aquele tempo ali. Mas hoje não dá. Não. Hoje eu não posso falar mais de um profissional de tecnologia naquela ideia lá do... Que a gente perguntava o que é que eles fazem, onde eles moram, o que é que eles comem, como eles vivem. Não existe mais isso. Não. A gente precisa se relacionar. Sim. O profissional que quer ser um encarregado de proteção de dados, que quer ser um DPO, ele precisa se comunicar. Ele precisa ter equilíbrio emocional. Ele precisa ter conhecimentos técnicos e precisa ter o quê? Governança, entendimento holístico do que está acontecendo. Perfeito. Eu vou até fazer aqui uma chamadinha, porque assim, a faculdade Imbecc, ela tem parceria com a Exim. E a Exim, ela tem uma formação de DPO. E eu já estou convidando o Paulo para a gente estudar essa formação e trazer aqui para a faculdade Imbecc. Viu, Paulo? Maravilha. Sendo os próximos capítulos aí. Vamos sentar depois para a gente conversar sobre isso, tá certo? Paulo, me diz uma coisa. Digamos que eu tenho uma empresa, os meus alunos vão se identificar agora. Oder Fashion Limitada. Oder Fashion. E em quanto tempo eu consigo ter a LGPD, me adequar, né? Adequar minha empresa à LGPD? Em quanto tempo, assim? Pronto. No mínimo. Você pergunta, não no máximo, no mínimo. Pergunta bem animada, né? Sim. Como é que o Paulo, né? Como é que a IntegriSafe faz hoje? Sim. Para tentar fazer essa medição, pessoal, de tempo ou de etapas. Sim. Eu preciso fazer o que a gente chama de um diagnóstico, Tá. né? Um assessment. Porque não dá para pegar apenas... eu faço algumas perguntas, óbvio. Sim, eu tenho um formulário, eu tenho um sistemazinho, né? um scriptzinho, onde eu preciso saber número de funcionários, quantas áreas essa empresa, que tipo de produto, serviço, se ela está exposta ou não na internet. Então, assim, existem algumas perguntas que vão me ajudar, tá, a mensurar o projeto. Mas, para que eu tenha o tempo, se vão ser 3 meses, aí eu vou lhe dar um exemplo aqui, tá? Tá. 3 meses, 6 meses, 1 ano, é após um diagnóstico. Tá. Que eu faço todo um levantamento do que está acontecendo. Esse levantamento é um levantamento nas áreas, né? Desde a diretoria até a recepção. Tá? Que a gente vai entender o que é que acontece, quais são, se tem documento físico, digital, quais são os sistemas, quais são os fornecedores, enfim. E aí, com isso, nós conseguimos montar esse prazo. Tá? Mas eu vou lhe dar um exemplo, assim, para não sair pela tangente, Sim. Tá certo? Nós estamos fazendo um trabalho numa média empresa, tá certo? Que não é uma micro, não é uma pequena empresa, é uma média empresa, querendo caminhar para uma grande, tá? E nesse trabalho, nesse diagnóstico que nós fizemos, ficou bem claro que nós vamos trabalhar em ondas. Para ela se adequar pelo menos o mínimo necessário, são pelo menos 6 meses de trabalho. Tá. Mas, Paulo, por que você não bota 10 colaboradores da IntegriSafe, né, lá dentro ou de forma híbrida para fazer em 2 meses? Porque eu já recebi isso. Tá. A pergunta: Paulo, você quer parar a sua empresa? Porque eu vou precisar do colaborador dele. Das áreas, né? Eu não consigo fazer uma adequação sozinho. Sim. Né? Existe todo um trabalho técnico de processo, conscientização. Né? Nós montamos um plano, uma campanha de awareness
de conscientização, que ela é outro mundo. Cada vez que a gente fala aqui, eu fico pensando, é um outro mundo de coisa. Falando biometria, é um mundo. Conscientização hoje é tudo. Estamos em 2025 e o elo mais fraco ainda é o quê? É o usuário, por falta de conhecimento. Sim. Então, professora, 6 meses pelo menos para que a gente não consiga, numa média empresa, trazer um... O que é que você traz nesses 6 meses? Nós vamos formalizar o encarregado de proteção de dados, pessoal. E tem uma formalização. Sim. A diretoria precisa assinar, tá ali os papéis, seja eles internos, seja ele, no nosso caso, por exemplo, como empresa, prestando serviço. Criar o levantamento e o diagnóstico, que a gente sempre começa com ele, já é um fatos e dados, mostrando para que esses documentos, Paulo. Porque vamos supor que a ANPD bata lá, o que a lei diz? Se ela bater lá porque vazou e ela foi obrigada a ir, ou se alguém denunciou, quando ela procurar o encarregado ou alguém que tenha que prestar conta, ela vai dizer o seguinte, ó, eu sou encarregado de ANPD, tudo bem? Paulo Nascimento, tudo bem? Aconteceu isso aí. E vou começar a mostrar para ela. Sim. Eu vou mostrar que existe um encarregado, eu vou mostrar que houve um diagnóstico, eu vou mostrar que já existe um calendário anual de conscientização. Eu começo a mostrar, mesmo que eu tenha vazado, porque a gente falou aqui há pouco tempo que problemas com segurança continuam hoje, não existe segurança 100%. Sim. Então, gente, a gente vai sempre ter esse problema. Sim. O que é importante é, numa situação dessa, bem delicada, é mostrar que a empresa ela não está à deriva. Sim. Houve um vazamento, hoje são 3 dias, houve uma alteração, para que a empresa se manifeste. Se houver um prejuízo e um dano à pessoa física, ela precisa se manifestar e informar a NPD em 3 dias. Né? Então, são essas questões que precisam ser feitas. É claro, eu falei aqui até um ponto máximo, mas a adequação é essa, é a formalização do DPO, é um data map, é o diagnóstico bem feito, é começar a fazer o que tem que ser feito, para que eu tenha um mínimo de formações políticas. As políticas que elas não são apenas papel, além de ser um papel e informações bem feitas que realmente vão representar o que a gente quer que represente, ela tem que estar na prática. Não adianta ter uma política de segurança, já vi, lindas, de 20 páginas, professora, e aí você vai ver, vai se logar na máquina, na empresa, você dá um enter e você entrou. Sem usuário, sem senha, enfim, a gente vê de tudo. E a questão usuário, se você perguntar para o usuário, você sabe o que é política de segurança? Nunca ouvi falar. Né? Então tá só no papel. E assim, pegando o teu gancho, que você falou que o usuário continua sendo o elo mais fraco, realmente continua, sempre será, porque existe a questão do turnover. Não tem jeito. Porque, como você falou, a gente tem o treinamento dos usuários durante todo o ano. Porque mudam, as pessoas mudam. Às vezes elas mudam até dentro das áreas, né, de função dentro das áreas, ou muda de área, ou realmente sai da empresa. E novas contratações. Então, quando tem uma nova contratação, o risco aumenta ainda mais. A gente tem até 11 horas hoje. Ótimo. Vou finalizar em 2 perguntas, eu prometo. A questão de cultural, né? Você já fez adequações e tal. É uma curiosidade. Como é que é a questão cultural durante a implantação da LGPD? Existe muita resistência? Muita. É um desafio, né? Porque, por exemplo, esses últimos clientes que a gente está tratando, né? Você imaginar o quê? Você imaginar uma empresa que você acabou de falar, que não sabe nem o que é uma PSI, pessoal. Certo. Não tem conhecimentos mínimos de segurança. Como exemplo, você entra no computador, você entra sem usuário e senha. Essa ruptura, né? Esse novo, não é fácil. Novo nunca é fácil. Qual a diferença? Eu não entro, eu não participo, a Integra não participa, não entra em nenhuma... a empresa pode ter me procurado, um projeto fantástico. A primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Um kick-off. Se
a diretoria, o board da empresa não estiver participando Com e certeza. comprometido, Uhum. Não funciona, né, Paulo? eu vou perder o dinheiro mesmo. Eu não vou. A empresa não vai seguir. Por quê? Não vai funcionar, professora. Não A gente tem. vai ter um estresse, um problema, tá certo? E se duvidar, no final eu vou dizer assim, ó, olha, a empresa não fez o que ela deveria fazer. Não foi isso. Porque tem que ser... Gente, a gente saber separar as coisas. Empresa é empresa, existe todo vínculo, subordinação, né? Salário, enfim, todas as características de uma empresa. Então, tem que ser top-down. A coisa tem que acontecer. Exato. Eu tive um cliente que ele nos procurou, né? Já ouvia falar, não sei o quê. Tem um ditado que eu já disse, é isso, esse ditado já hoje, eu vou dizer de novo. Cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha. Infelizmente, gente, o que acontece é que as empresas vão deixando, quando acontece o incidente, quando dói, quando ela tenha os seus dados criptografados, sofre um ransom, sofre um vazamento, ela, puxa vida, agora eu vou procurar o prejuízo, né? Mas é isso. E Infelizmente. a pior das opções, né? Porque é mais caro. Porque hoje a imagem, quando eu jogo o nome de uma empresa, XYZ, vazou dados pessoais, não é mais pessoal como antigamente. Hoje as imagens, a gente teve casos recentes aí, Sim. recentes, o nome é tão forte, a brand, a marca, que atrelar a tua marca, a tua empresa, com um problema, com ilícito, cara, você perde, né? Muito dinheiro. Muito dinheiro. E, Paulo, como é que está a questão da IA com a LGPD, tá? Eu sei que a IA ela veio na questão de otimizar processos, tempo, mas tem sempre o lado negro da força. Tem os né? dois lados. Me fala um pouquinho sobre a IA, né? A gente sabe que tem cibersegurança, IA. A gente sabe que a gente tem muita dificuldade hoje em prover segurança em relação a golpes, ataques envolvendo a inteligência artificial. Né? E a questão da LGPD também, com IA, ela te ajuda na implementação? Onde ela dificulta também? Me dá aí um panorama. Hoje a gente tá. Tudo se fala hoje, né? Até assim, vamos vender água com IA, né? Virou uma moda. Parece que se não botar IA, não empurrar IA naquele produto, serviço, eu tô fora, né? É uma realidade que veio para ficar, né? E como você falou, tem os dois lados. Eu vou falar aqui o lado difícil, criminoso da utilização da IA, né? Então hoje a gente tem um mundo chamado Dark Web, tá certo? Porque o mundo que a gente conhece hoje da internet, pesquisada, indexada, que a gente acessa ali o Google, é ali a pontinha do iceberg. O que está por detrás na Dark Web realmente é o que acontece de forma intensa, onde coisas importantes acontecem lá, mas também onde os cybercriminosos se escondem. Sim. Pela dificuldade e as facilidades de poder se esconder, tá? Então está se usando para realmente a IA para automatizar. Os criminosos que baixavam ali, e hoje não só criminosos profissionais, como também os aventureiros, porque os hackers se dividem em vários, né? Tem o ativista, tem o cybercriminoso, enfim. E tem aquele cara que quer só testar, quer brincar, não sei o quê. Tem hoje os kits prontos, né? Não precisa mais estudar C++, não precisa mais estudar um pouco de assembly, conhecer de protocolo OSI, camada, enfim, TCP/IP. O cara tem aquele negocinho pronto aqui e vai fazer. Então, a IA tem ajudado a fazer isso de uma forma automatizada. Né? E, por outro lado, a IA, para nos ajudar, hoje, realmente, muitas empresas têm utilizado, não só para automatizar, que vai trazer ganhos. Vou dar um exemplo. Conheci uma ferramenta, eu não posso dizer o nome, tá? Tá, tudo bem. Mas é uma ferramenta que ela faz toda uma análise, né? Ela usa no próprio chat dela de atendimento de chamados, tá? Que é aquela coisa só para nível 1, nível 2, nível 3 e tal. E no próprio chamado, quando o cliente aciona um desses, né, desses atendimentos, ela, além de checar aquele atendimento, ela vai nas redes sociais daquela empresa. Sim. O que acontece muito? Golpes. O Paulo tem lá o @IntegriSafe, que é o nosso canal lá no Instagram, né?
E aí tem lá, postei um vídeo, postei um stories, postei uma publicação, e aí eu começo a bater um papo com o pessoal ali, e aí aquele post foi polêmico, tá rendendo, legal. E aí lá no meio o cara bota um link malicioso, Sim. ou um link para poder extorquir, enfim. E são muitas postagens, né? E se eu não tiver alguém olhando manualmente, aí alguém olhou, olha aqui, a IntegriSafe está botando aqui para clicar. Sim. Então a IA, só um exemplo, ele já vai ali naquele post, naquele Instagram, naquele canal, checa aquele link, se é um link válido, se é um link malicioso, baseado nas melhores práticas e nos canais, nas bases de dados do mundo, Sim. tá certo? Para checar, e ele já faz até exclusão. Porque como ela entra com os direitos administrativos do meu canal, ela pode excluir. Entendeu? Entendi. Então, assim, é uma ferramenta hoje, só que tem um grande detalhe, né? Que o lado ruim, né, do criminoso sempre vai barrar em quê? Questões éticas, né? Que ainda é o grande dilema da IA, até que ponto essa inteligência, né, essa automação, ela vai chegar. Porque a grande diferença existe uma programação por detrás. Ainda existe uma programação, não existe ainda a autoconsciência da IA, né? Eu acredito que isso vai chegar. Sim. Onde ela não precisa, ela vai se autoconsumir. Eu tenho por trás alguém que programou, que montou, né? Aquelas LLMs, toda aquela estrutura. E aí existe já questões éticas que estão ali. Você tem que ter cuidado com discriminação, você tem que ter cuidado com isso, enfim. Mas vai chegar um ponto que talvez a gente não consiga mais botar essas cercas. Aí sim, a gente vai ter problema, a gente já está tendo problema, nós já estamos tendo problemas com biometrias, com capturas de biometrias, porque qual é o meu grande dilema, e eu sou conhecido já aqui onde eu passo, porque as empresas coletam biometria como se fosse algo que é facilmente mudado. Eu posso mudar de nome, é difícil hoje, mas eu posso mudar de nome, eu posso mudar de carro, posso mudar de roupa, mas a nossa biometria, seja ela facial, digital, é o meu comportamento único. Verdade. Professora. E no momento que aquela empresa captura, sem me dizer o que ela está fazendo com aquela biometria, se ela compartilha, se ela não compartilha, quais são as medidas de segurança que ela está usando para proteger. Sim. Informações mínimas, ela não sabe responder. Não, só entra aqui com biometria. A lei diz, sabe o quê? Que você não pode, porque existe um princípio chamado da não discriminação. Sim. São 11 princípios na lei, artigo 6º, da boa-fé e os demais princípios. Ela precisa dar uma segunda forma de autenticação. Uma vez eu tive um dilema com um grande colega, uma pessoa muito querida, muito bom, profissional, da área jurídica e de tecnologia. Inclusive, ele é um encarregado de proteção de dados de uma grande empresa. E aí, o que acontece? Eu fui entrar na catraca, gente, e fui barrado. Porque eu disse, não, eu não vou dar minha biometria porque vocês não conseguem me responder e tal. E eu também não quero dar. Eu posso dizer, direitos, eu não quero dar. Ponto. A lei diz que que as empresas precisam o quê? Dar uma segunda forma. Sim. Exemplo, qual é a segunda forma, Paulo? Existe uma academia de Fortaleza aqui, que ela tem tanta biometria digital, como, você não quer dar biometria? Você vai digitar uma senha numérica. Pronto. Então você tem que ter um meio alternativo. Aí ele usou uma base legal. Não, mas eu tenho existe uma base legal chamada legítimo interesse do controlador. Esse legítimo interesse do controlador, Paulo, nem falando sobre o controlador, né? O controlador é aquele que detém o manuseio do tratamento de dados pessoais. Seja a IntegriSafe, quando ela trata dados pessoais dos seus funcionários, ela é controladora. Quando se eu pegar esse aqui e mandar para o governo federal, por causa do imposto de renda e outras coisas mais, o governo federal está sendo... Ali é uma obrigação governamental, claro, mas ele está tratando dados porque é uma obrigação. Mas vamos supor que eu precisasse mandar isso para uma empresa de marketing, ou para outra coisa que eu preciso fazer. Essa empresa, essa segunda, terceira empresa, ela vai ser a operadora. Ela vai tratar aqueles dados que eu mandei para ela como controlador para algum serviço que eu estou dizendo, você vai tratar para isso aqui.
tá? E aí estão usando o legítimo interesse do controlador como justificativa. Acabamos de falar, lembra aquela história que a gente, a gente vai encontrar as coisas nas empresas? Sim. Estão usando de forma errada. Eu não posso usar o legítimo interesse do controlador numa situação dessa, porque eu tenho outras formas de resolver aquilo, sabe? Então, assim, é um negócio fantástico. Nossa, dá outro podcast isso aí. Dá. Biometria dá. Bom, e assim, pra gente finalizar, gente, mas eu conversaria muito mais com o Paulo, mas a gente tem questão de tempo, né? Em relação à carreira. A gente teve essa semana a palestra aqui com a Milena, da Exim, foi fantástica. E ela falou muito sobre um gap que a gente vai ter aí nos próximos anos de profissionais de tecnologia, profissionais de segurança. E aí eu lhe pergunto, DPO é um profissional que está sendo buscado no mercado? Se não está, será? Porque você me falou hoje que todas as empresas devem se adequar. Eu perguntei, Paulo, quais as empresas devem se adequar? Todas. Então, tudo bem, nem todas são obrigadas a ter o encarregado de dados. Mas a gente tem grandes empresas aí que realmente necessitam e me parece que não tem, né? Então, pessoal, vamos olhar para o futuro. De repente, pode ser uma área que você pode realmente focar. Então, foca no futuro que de repente você pode ter um bom resultado como profissional. Essa busca, a gente sabe quando busca e tem uma escassez, existe uma remuneração interessante, né, professor? Sim. Paulo, vai ser professor também, meu professor. É isso mesmo, Paulo? Estou correta? Estou certa? É isso aí. Você que está estudando, que está numa faculdade, aqui no IBEC, tá? E sonha, né, em ser o encarregado de dados pessoais, que ser um DPO. Você precisa tratar algumas questões. Primeiro, buscar continuar na sua faculdade de tecnologia, buscar cursos, porque lembra que eu falei sobre a questão de hard skill e soft skill, né? O hard skill para um encarregado, ele é necessário o quê? Conhecimentos de tecnologia, ele precisa conhecer, porque ele vai tratar com medidas técnicas de segurança, que a gente já falou aqui. Ele vai precisar conhecer, eu falei também sobre a questão de regulação, de processos demais. Ele precisa ser um cara que não é só bitolado ali no techniquez. Ele precisa tratar a questão de processos. Sim. E é uma área, eu falei, se você botar ali, professor, no Google ou nos sites de trabalho, de busca, você vai ver dezenas. E o que é que está acontecendo, que segundo a Milena, né, Dexin falou, da carência. O que é que está acontecendo? Primeiro, não seja um profissional superficial. Não seja um profissional superficial. Porque são várias características que a gente está falando aqui. Técnicas, comportamentais, inglês e espanhol hoje, eles são essenciais. Você pode perder grandes oportunidades, né? Quando você não tem uma língua, né? Hoje o inglês é o básico, o espanhol já é um diferencial e daqui a pouco é o mandarim. Sim. Daqui a pouco verdade, é o mandarim. Né? Verdade. Então, assim, não seja aquele cara que se acomoda, que está confortável. Não dá para a gente falar um profissional de tecnologia, um profissional que trabalha dados pessoais, privacidade, se você não estiver se atualizando. Você precisa se atualizar. E essa atualização hoje, diferentemente de muito tempo atrás, né, ela é diária, ela é constante. Então esse profissional ele tem que ser incomodado. Ele tem que se incomodar e achar que o que eu aprendi, o que eu sei, né, eu disse para vocês hoje, a gente começou, né, com meus 25 anos de caminhada. Não dá, eu tenho uma experiência, eu tenho uma caminhada, mas eu não posso dizer, Paulo, você sabe, tu é longe de saber tudo. Sim. A área de tecnologia hoje, ela é vasta, ela é um espectro de tecnologia. Né? Privacidade também é um espectro, né? Uma das pontas ali é o cara encarregado de proteção de dados, que é o facilitador, é o DPO, que vai facilitar a comunicação entre o órgão da NPD com a empresa, que vai
falar com o titular de dados pessoais, que somos nós, pessoas físicas. Sim. É ele que vai tratar internamente e com outras empresas para fazer a governança, essa governança da privacidade. Então, esse profissional, ele precisa se preparar com certificações. Não adianta ele ter 50 certificações, pessoal. Não adianta você ter 50 certificações se você também não tem prática. Sim. Se você não tem vontade de se comunicar. Eu sou tímido, eu tenho algum problema. Procure. Existem hoje técnicas e técnicas e cursos e treinamentos para melhorar isso. Tá? Então, assim, é um profissional holístico. É um mix, tá? Mas é uma carreira muito oportuna, cada vez mais crescendo no Brasil e no mundo. Então, nada melhor do que você estar preparado numa carreira onde, cara, eu estou aqui hoje, quero ficar no Brasil? Quero. Não, quero ir hoje para a Europa, quero ir para os Estados Unidos, mesmo com as suas leis diferentes, né? Estados Unidos é meio que cada estado ali tem as suas leis específicas, né? Mas alguns estados já tratam proteção de dados, né? Eu até brinco, e até falar um pouquinho isso no começo, privacidade de dados nos Estados Unidos, na Europa, não é de 2010 como é a nossa, não. Sim, sim. É de 1973, 1970. Então, assim, esses países, essa maturidade deles de privacidade, a importância que a gente não tem hoje. Cara, não, pode levar meus dados, contanto que você me deu aqui um brinde para baixar esse aplicativo, eu dou todos os meus dados. Não pode ser assim, né? Verdade. Então, é uma carreira que vale a pena e que você também precisa, que a gente falou, né? Segurança. Você precisa ter alguns conceitos, né? De segurança de rede, segurança na internet, né? E você pode fazer bootcamps. Então, existe forma, você não precisa fazer toda eu vou fazer 5 anos só de segurança. Não. Você pode continuar o que você está fazendo na sua faculdade de tecnologia, ou a sua pós, e agregando. Perfeito. Agregando. Perfeito. Então, eu queria fazer também um convite aqui para os nossos ouvintes, que siga a Faculdade IMBEC, dê uma olhadinha nos nossos cursos de graduação. Inclusive, a gente tem um curso de graduação que juntou melhor de rede de computadores Excelente. e segurança. Então, ele é muito voltado para a cibersegurança, que é a administração de servidores, segurança e rede de computadores. Dê uma olhadinha na grade. Estou convidando porque casa muito com o que a gente está conversando. Total. E assim, gente, que maravilha de podcast, né? Que riqueza de detalhes, que riqueza de informação. Então, eu queria te agradecer muitíssimo, Paulo, por ter aceito o convite, né? Pela sua participação e por ter compartilhado tanta informação e tanto conhecimento, coisas que acredito que muitos de nós não sabiam. Tá? Então, muito obrigado. E já fica o convite para um próximo, porque eu sei que faltou mais coisa para a gente conversar. Obrigado. Eu agradeço demais a instituição IMBEC, a você, professora, por todo esse carinho, esse cuidado. Parabéns aí também pela sua condução fantástica. E assim, ótimo. Eu estou aqui à disposição de vocês. Né? É um tema que eu sou apaixonado. Eu até brinco, né? Enfim, tem várias histórias para contar aí, mas assim, eu gosto demais. Eu até falei aqui com o nossa equipe técnica aqui atrás, o Douglas, que ele até fosse controlar, pessoal, aí o som, porque às vezes eu me empolgo. Eu gosto tanto da área que eu realmente me empolgo. Então, se prepare para Paulo Nascimento, parte 2, tá? Pessoal, boa noite, muito obrigada. Boa noite, pessoal.